E na última semana, mais precisamente no dia 13 de dezembro, completou-se 50 anos do ato institucional número 5, em plena ditadura militar aqui no Brasil. E a respeito do assunto, nós convidamos o historiador Belarmino Souza, que vai falar um pouco mais para a gente a respeito desse assunto, desses 50 anos desse ato institucional. Professor, boa tarde, seja bem-vindo ao UESB Notícias. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Professor, uma coisa que a gente repara nos dias de hoje, algumas pessoas mudam a nomenclatura. Antes chamava ditadura militar, mas alguns hoje usam o termo regime militar. Tem alguma diferença nessa nomenclatura? Como é que o senhor vê? Eu vejo como uma forma de adocicar. De fato, isso se implanta no Brasil em 1964, por meio do golpe que hoje nós chamamos de golpe empresarial militar, uma vez que esse golpe foi pensado não apenas pelos militares da Escola Superior de Guerra, mas também por intelectuais conservadores ligados ao empresariado do Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, que ajudou a criar toda uma atmosfera para a implantação do golpe, e ele se implanta rompendo o Código Constitucional. E os atos institucionais foram a materialização jurídica disso. Eram atos que trazia para o Executivo o poder de legislar, de criar leis, de impor leis. Isso por si só já dá o caráter de ditadura, de se ditar regras à sociedade. Desde o ato número 1, que a rigor implanta a ditadura, começa a dar poderes especiais ao presidente, passando pelo número 2, que coloca o bipartidarismo, passando pelo número 3, que suprime as eleições diretas para governador, e o número 4, que convoca uma constituinte para dar todo o conjunto jurídico ao regime autoritário. E por fim, chega-se ao número 5. Então, assim, por isso que nós entendemos hoje, alguns historiadores chamam de golpe cívico-militar? Na verdade, houve evolução. Sim. A princípio falava-se de golpe militar, depois percebeu que houve uma participação considerável da sociedade civil, inclusive setores religiosos conservadores, que usaram a marcha da família com Deus pela liberdade e tal. Mas hoje nós percebemos que esse golpe foi pensado nos ciclos militares e empresariais. Daí porque golpe empresarial militar e ditadura empresarial militar. Quando o regime se implanta, boa parte da gestão econômica dos principais órgãos gestores do Estado vão parar na mão de empresários ligados ao Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais. Portanto, não foi apenas uma ditadura dos militares, mas tem todo o corpo civil empresarial que fez parte desse regime. Então, a gente pode dizer que, de forma propriamente dita, a ditadura militar ela foi implantada, ou pelo menos foi consolidada no ano de 1968, apesar desse movimento ter começado em 31 de março de 64? Ela vem desde 64. Como diz o jornalista Hélio Gaspari, de 64 a 68, havia ainda algum aceno de que ela seria transitória. É a chamada ditadura envergonhada por esse autor. Em 68, com o ato número 5, há uma planificação da ditadura, porque os direitos civis são praticamente todos suprimidos, o direito de habeas corpus é retirado. Havia a possibilidade de se intervir na ação e na projeção de carreira de juízes. Enfim, os direitos civis, os direitos individuais são praticamente suprimidos. Então é a planificação da ditadura. De 68 a 79 foi o período mais duro desse regime. Então essa é a questão que nós podemos pontuar. A partir daí é aquilo que o Hélio Gaspari chama de a ditadura escancarada. Não tinha mais como disfarçar. E muita gente vê o período também como um milagre econômico no Brasil, assim. E algumas pessoas até hoje dizem que naquele momento o Brasil, entre aspas, evoluiu bastante economicamente. Como é que o senhor vê isso? Olha, houve um crescimento econômico, mas não foi um crescimento só no Brasil. Teve toda uma conjuntura favorável no mundo. Quando se pega no pós-Segunda Guerra, especialmente a partir de 47 até 73, chamada Era de Ouro, houve um grande crescimento econômico no mundo, e nessa fase final, que pega de 67 a 73, houve uma grande disponibilidade de crédito no mercado internacional. A ação aqui do capital privado nacional, capital privado internacional, mais capital estatal, de fato gerou um boom de crescimento. Mas não foi porque estava sob um regime autoritário. Democracias pelo mundo também estavam a prosperar. Portanto, dá para você vincular, cresceu porque tinha ditadura, não. Cresceu porque a conjuntura era favorável. Porque depois a conjuntura é desfavorável, permanece a ditadura e a ditadura entrega o país com a economia em frangalhos. Tanto que todo o sofrimento que nós tivemos com a inflação na Nova República foi uma herança do regime autoritário. Principalmente ali na década de 80, início dos anos 90. A década de 80 foi chamada pelos economistas de a década perdida. E estava na mão de quem? Na mão da ditadura.
E que o senhor consegue ver que ainda hoje a gente tem esses reflexos na economia brasileira por conta dessa questão mesmo da inflação, mesmo com a questão do Plano Real em 1994? Não, essa parte da inflação, de fato, foi rompida com o Plano Real. Sim. O grande salto do Plano Real foi romper a chamada inflação inercial. Sim. Inflação inercial, porque quando foi criada a chamada correção monetária, você tinha uma projeção de uma cultura de você reajustar os preços automaticamente. Quando você cria o Plano Real, você cria a unidade real de valor, e você equipara uma moeda forte, e você rompe com essa inflação inercial, o Plano Real rompe com isso. Hoje nós temos crescimento inflação, uma inflação de padrões normais, de oscilação de preços segundo a oferta e a procura no mercado. Então, dentro da normalidade. Vocês imaginam, nós temos inflação hoje na casa de 3. Nós chegamos na década de 80, no final do governo Sarney, que é o primeiro governo pós-ditadura, de ter inflação de 84% ao mês. Os mais jovens não têm a dimensão do que é isso. Não têm a dimensão do que é isso. Isso foi uma herança daquele período. De fato, o Plano Real rompe com esse ciclo da chamada inflação inercial. Dia 13 de dezembro, 50 anos da instalação do Ato Institucional número 5. Como o senhor avalia a importância da gente fazer essa reflexão dessas 5 décadas, desse momento histórico do Brasil, seja positivo ou negativo? O meu grande receio é que a sociedade brasileira ela não seja capaz de preservar uma memória dessas suas tragédias. Nós temos em países vizinhos como o Chile, Argentina, Uruguai, espaços de memória para saber o que foi o regime ditatorial. Militares que cometeram crimes naquele período foram punidos, foram julgados, foram condenados. Aqui não. Então, há uma amenização do que foi. Foi um período terrível. Se já havia prisão, tortura, exílio, antes do 13 de dezembro de 68, a partir dele foi muito maior. Só com um caso muito mais grave, houve uma generalização dos alvos. Se antes era o político de oposição, o líder sindical, o líder estudantil, a partir de 68, qualquer cidadão poderia ser vítima das atrocidades do regime. Tá certo, professor. Infelizmente, nosso tempo é curto, senão a gente ficaria a tarde toda falando de um assunto tão importante, e essa importância da população brasileira preservar a memória, sempre estar relembrando esses fatos históricos que influenciam diretamente no nosso futuro, e a gente agradece a sua participação aqui no ESB Notícias e deixa o espaço aberto quando quiser voltar, quiser trazer maiores informações sobre o assunto, ou qualquer assunto que o senhor considere relevante para a história e para a sua profissão e para a nossa comunidade. Eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde. O ESB Notícias fica por aqui. Uma boa tarde para você.